Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Se orares, porém, sem o teu coração, pela paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que com a alma se abrir, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Irmãos, paz do Senhor, vamos aproveitar que estamos de pé. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Toda glória, toda honra, ela pertence ao nosso Deus. Essa noite é mais uma noite de aprendizado. Eu quero estar compartilhando um pouco daquilo que Deus tem nos dado, falando aqui do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Lembrando a igreja que hoje é o nosso culto de ensinamento, o nosso culto da palavra, e hoje nós estamos no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos estudando capítulos por capítulo do livro de Atos, e hoje nós temos aqui
um assunto muito interessante para ser tratado com a igreja. Nós vamos estar abordando o tema, dentro do capítulo 9, sobre a conversão de Saulo e o seu chamado. A conversão de Saulo e o seu chamado. Capítulo 9, a partir do versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algumas daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito os teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então se levantou-se e foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este era o Filho de Deus. 21. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia e invocavam este nome
e para isso veio aqui para os levar preso os principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais ainda e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que ele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhes a vida. Tomando a noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E a igreja diga amém. Glória a Deus. Pode se assentar? Aleluia. Meus irmãos, nós temos aqui nessa noite uma passagem da Bíblia muito interessante, onde nós podemos estar extraindo algumas lições importantes para a nossa vida aqui nessa noite. O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele nos fala sobre a conversão de um homem chamado Saulo. Depois do advento do Pentecoste, descrito em Atos capítulo de número 2, o evento mais importante que acontece dentro deste livro de Atos dos Apóstolos, nos seus 28 capítulos, é a conversão de Saulo de Tarso. É muito interessante a gente observar, porque nós vamos estar tratando com os irmãos do versículo 1 até o versículo de número 31, e eu quero intitular esta mensagem, ou dar esse tema para essa mensagem, sobre a conversão de Saulo e o seu chamado. Antes da gente abordar esses dois pontos, é importante na introdução desta palavra a gente entender quem foi esse tal de Saulo de Tarso. Nós vamos observar que a primeira vez que a Bíblia menciona o nome dele está no finalzinho do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, quando o próprio texto, no capítulo 7, no versículo de número 58, diz que então, expulsando da cidade, apedrejaram Estevão. E o texto diz que as testemunhas despuseram das suas capas aos pés de um jovem chamado de Saulo. Nós vamos observar também que logo quando Atos 7,58 faz menção deste nome de Saulo, no começo do capítulo 8, aparece novamente o nome de Saulo, aonde que
o escritor diz que também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, e estava em Jerusalém assim, todos foram dispersos da terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Observa que no capítulo 8, no versículo 3, o texto diz: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. É muito importante a gente entender que nós estamos falando de um homem que, segundo alguns historiadores, ele deva ter nascido nos anos 3 ao ano 5 depois de Cristo, aproximadamente. Esse Saulo de Tarso, como o próprio texto que nós lemos no capítulo 9, mostra que no finalzinho eles mandam ele para Tarso, porque a sua cidade, aonde ele nasceu, a cidade de Tarso, e ele recebeu esse nome de Saulo de Tarso, muito novo, porque nós estamos falando de um homem que ele tinha duas cidadanias. Ele tinha uma cidadania judaica, como judeu, e tinha também uma cidadania romana, porque acredita-se que a sua mãe era uma judia e o seu pai se tratava de um cidadão romano. O nome de Saulo, como muitos pensam, e às vezes eu já vi muitas pessoas pregar, que quando a pessoa tem um encontro com Deus, que às vezes Deus muda até o nome das pessoas, mas a verdade inserida no capítulo 9 não é essa, porque Saulo é o nome dele judeu, porque como ele era descendente da tribo de Benjamim, e de Benjamim, que era um dos filhos de Raquel, de onde surgiu também o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Daí vem a palavra Saulo, porque vem do nome desse primeiro rei de Israel, chamado Saul, que era da tribo de Benjamim. A gente acompanha a história de Saulo de Tarso, e a gente percebe que além dele ser esse descendente da tribo de Benjamim, de ter duas cidadanias, a gente também aprende que Saulo de Tarso, esse cidadão que aparece aqui, era um homem muito religioso e um homem muito devoto à sua fé. Observa que quando nós lemos, por exemplo, a palavra em Gálatas capítulo 5, versículo 13, quando esse mesmo Paulo ou Saulo escreve esta carta, ele vai se referir àquilo que ele era antes de conhecer a Cristo, e ele vai dizer no capítulo 1, versículo 13, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a assolava. Este mesmo Saulo de Tarso, ele escreve também algumas coisas referentes a isso. Por exemplo, no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, ele diz: eu persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisão tanto a homens como mulheres. No capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, quando ele vai se depor diante do rei Agripa, ele diz: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos. Ou seja, o que Paulo ele aprendeu desde muito cedo, como um homem religioso, como um fariseu. E os fariseus, tratava-se de uma seita
Tratava-se de um movimento religioso que era muito zeloso pela lei, e Saulo fazia parte desse grupo. Até mesmo alguns acreditam que Saulo fazia parte do corpo do Sinédrio romano, que tratava as questões religiosas, que envolvia Jerusalém, que envolvia Judeia, que envolvia Samaria, que envolvia todas aquelas regiões próximas, como Damasco, por exemplo. Até porque a cidade de Damasco, ela ficava a cerca de 250 quilômetros de Jerusalém. E agora esse Saulo de Tarso, que ele vai fazer menção, que ele aprendeu aos pés dos melhores mestres da época, o texto vai se referir, que ele formou aos pés de Gamaliel, na sua própria cidade, em Tarso. Ele começou muito cedo a estudar filosofia, ele começou muito cedo a estudar a filosofia grega, estudando aos pés de Gamaliel, que tinha um avô por nome de Riel, que era um homem de grande cultura, de grande formação. Para você ter uma ideia, Saulo, ele falava fluentemente todas as línguas da época, como o hebraico, como o grego, como o latim e como o aramaico. Esse era Saulo de Tarso. A formação dele era exatamente essa: judeu, de hebreus, circuncidado. Ele faz essa menção, dizendo acerca disso, porque nós sabemos que a circuncisão é um pacto que Deus fez com Abraão. Todo o menino homem, quando ele nascesse, a Bíblia disse que no 8º dia ele era circuncidado, e essa era a aliança, era o pacto. A circuncisão era um corte feito no prepúcio do órgão masculino da criança no 8º dia, e aquilo era um sinal da aliança de Deus. Esse Saulo, segundo alguns estudiosos, ele ainda com 4 anos, 5 anos de idade, já estava aprendendo a lei, a Torá, o Pentateuco, e com seus 10, 12 anos, ele já era capaz de recitar toda a lei. O melhor aluno que Gamaliel ele teve e que se destacou foi Saulo de Tarso. A gente percebe que o motivo dele se levantar terrivelmente contra a igreja é porque para Saulo, que era um estudioso da lei, para Saulo, que passou por toda essa formação, Jesus não era o Cristo, Jesus não era o Messias, Jesus não era o ungido, porque na cabeça dele, alguns historiadores dizem que na cabeça dele ele pensava: como que este homem de Nazaré, que morreu numa cruz e que eles dizem que ele ressuscitou, poderia ser o meu Cristo, o ungido? E não conseguia acreditar de que Jesus era o Cristo. Por isso que a menção, que quando nós lemos em Atos, no capítulo de número 26, versículo 9, ele fala que ele bem tinha imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, ele deveria praticar muitos atos para poder tentar desmentir uma verdade que estava crescendo em Jerusalém. A gente percebe pelo texto bíblico que tudo começa que este homem, ainda jovem, mas com a grande autoridade, este homem ainda jovem, mas que tinha um respeito muito grande dos sumos sacerdotes, a gente percebe que com a morte de Estevão em Jerusalém, aquele diácono que foi levantado em Atos 6, aquele diácono que quando pregou para os sacerdotes, o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. Aquele diácono que quando estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos, e ele disse: eis que vejo os céus abertos, e Jesus que está à destra do Pai, estando ele cheio do Espírito Santo.
Este mesmo Estevão, que estando cheio do Espírito Santo, que no último momento da sua vida, ele pede a Deus que perdoasse aquelas pessoas que estavam apedrejando ele, porque eles não sabiam o que estava fazendo. É este mesmo que consentiu na morte de Estevão, porque estava ali, o texto diz, em Atos 7:58, que as vestes dele foi jogada aos pés de Saulo. Saulo suspirava ódio. A Bíblia diz em Atos 9, versículo 1, Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos. Observa a maldade deste homem, a crueldade deste homem. Este homem que agora começa a perseguir a igreja que foi dispersa de Jerusalém. A gente pregou aqui na semana passada da igreja dispersa. Filipe chega a Samaria e alguns cristãos correm para Damasco, 250 quilômetros de Jerusalém. Mas mesmo esses discípulos sendo perseguidos, mesmo esses discípulos correndo risco de morte, eles não deixavam de testemunhar de que Jesus Cristo, aquele que foi morto, ele ressuscitou o terceiro dia, e ele é a ressurreição e a vida. Eles não deixavam de testemunhar. Quando Saulo está sabendo disso, Saulo então, com autorização de alguns dos sumos sacerdotes principados, ele desce para Damasco. E aí a gente encontra exatamente como que acontece a conversão de Saulo, porque o texto diz que ele, a Bíblia não diz, mas acredita-se que todos aparelhados em cavalos, porque era a forma normal de naquela ocasião as pessoas irem atrás de pessoas, de malfeitores, para prender, como que o alvo era a igreja. E é uma coisa interessante que a gente pode observar, porque se Saulo tivesse prestado atenção naquilo que o seu mestre Gamaliel, ele disse, quando no capítulo de número 5, quando a igreja estava crescendo, o texto diz que Gamaliel reuniu o sumo sacerdote e disse: olha, levantou um tal de Teudas aí, levantou um tal de Judas aí, e por fim, quando eles morreram, a obra acabou. Mas esse pessoal do caminho, da seita dos nazarenos aí, deixa eles, porque de repente, se nós nos levantarmos contra ele, nós podemos ser achados lutando contra Deus. O próprio professor de Saulo, este Gamaliel, ele deu essa orientação para o sumo sacerdote, e o povo preferiu deixar os discípulos, a igreja. Mas agora Saulo, parece que isso não entrou na cabeça dele, parece que isso não estava entrando na cabeça dele, porque Saulo estava procurando os discípulos de Jesus, estava procurando a igreja para matar, e enquanto ele está procurando a igreja para matar, Jesus estava procurando ele para salvar. Enquanto a igreja está procurando, ele estava procurando os discípulos para prender, levar para Jerusalém, arrastar homens e mulheres nas prisões, porque a gente percebe que este é Saulo. Observa que este mesmo Saulo, quando você lê 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 13, ele vai dizer na carta dele: a mim que dantes eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, opressor, mas eu alcancei misericórdia, porque eu fiz isso tudo na minha incredulidade. É este Saulo. Este Saulo que eu estou falando, que perseguia a igreja. Este Saulo que eu estou falando, que prendia os cristãos. Este Saulo, ele tinha prazer de fazer essas coisas, mas agora Saulo está indo para Damasco, e no meio desse caminho acontece algo extraordinário. Saulo de Tarso descendo para a cidade de Damasco, 250 quilômetros longe de Jerusalém. E quando ele está a caminho, o texto diz que de repente veio sobre ele de forma súbita um resplendor de luz.
E eu não tenho dúvida, daquele resplendor de luz, nada mais, nada menos, era o próprio Cristo glorificado. Aquele Cristo que João viu na ilha de Pátimos, que no capítulo 1 de Apocalipse ele disse: quando eu virei para ver quem é que falava comigo, ele disse: o teu cabelo era como a branca lã, ele da sua boca saiu uma aguda espada, os seus pés eram como latão reluzente, as suas vestes eram brancas, e na sua coxa estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores, e os seus olhos como chama de fogo. Era esse Cristo glorificado que aparece para Saulo de Tarso. A glória daquele Cristo que aparece para ele era tão grande que ele cai ao chão. O texto mostra que Saulo está caído ao chão, porque o texto vai dizer que quando eles o levantaram, então ele caiu ao chão, cego, não conseguia ver absolutamente nada. Quando a luz apareceu, resplendor, a Bíblia diz, ele caiu por terra, ouviu a voz que disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas olha que interessante, que Saulo estava perseguindo os discípulos, estava perseguindo a igreja. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão, para a gente não perseguir uma obra que é de Deus, porque quando a gente se levanta contra uma obra que é de Deus, nós estamos se levantando ou querendo guerrear contra o próprio Cristo. Agora, o que me chama a atenção, e que estudando a gente aprende, que quando aqui Jesus pergunta, ele pergunta Saulo, por que você está me perseguindo? Aqui a gente vê que Jesus fala, ele pergunta quem eu sou, e aqui o próprio Jesus vai se identificar para ele e vai dizer: eu sou o Jesus. Sabe o Jesus que você não acredita? Sabe o Jesus que você duvida, que foi o que morreu na cruz e ressuscitou? Sabe que você pensa que ele não é o Cristo, que ele não é o ungido, que ele não é o Messias? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora observa uma coisa interessante, essa revelação que eu aprendi hoje estudando, lendo um comentário de Hernandes Dias, que me chamou a atenção, quando Jesus fala para ele: duro é para ti e contra os meus ferrões. Isso demonstra para a gente que Deus, ele já vinha trabalhando, ferroando a mente e a vida de Saulo antes da conversão dele. A gente percebe que Jesus, porque o que é contra os ferrões, os aguilhões? Quem já morou na roça? Quem já mexeu com curral? Como o Lúcio aqui já deve ter mexido, porque ele é matuto, mais ou menos igual eu, mas acho que ele foi mais do que eu, sei lá, alguma coisa assim. Mas como eu já convivi com meu falecido Tinelito, quantas vezes tirando leite, quantas vezes o meu Tinelito, às vezes me punha em cima de um bezerro, dava um tapa na cara dele, soltar, só para me ver cair no meio do curral. E quantas vezes o meu tio, para poder amenizar aquela situação, ele pegava um ferrão, uma vara com alguma ponta de ferro pequena, e ele começava a ferroar os bois. E quando começava a fazer aquilo, o boi espernava para lá, para cá, e ele tentando controlar a situação. Mas a gente percebe que mesmo assim o boi relutava contra aqueles aguilhões. Ele não dava por vencido. E Jesus está usando essa palavra dizendo: Saulo, é ruim para você e contra os meus ferrões, os meus aguilhões. Isso mostra para a gente que eu acredito que quando Estevão morreu, e que quando Estevão orou e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, Jesus já estava ferroando Paulo ali. A gente percebe que quando ele consente ali na morte de Estevão, que ele vê tudo aquilo ali, as coisas acontecendo, Jesus já estava ferroando Saulo. O Espírito de Deus já estava trabalhando no coração dele. A figura aqui de Saulo era um boi bravo, que está relutando contra os ferrões de Deus, e que não queria ceder, mas Jesus estava ferroando. Porque é isso que acontece com a gente. Quantos de nós que estamos aqui, às vezes não se converteu a primeira vez que ouviu a palavra, e às vezes o Espírito de Deus vai ferrando
aperruando o outro, e um fala daqui, outro fala dali, e daqui a pouco a gente não aguentou a ser esse boi bravo e acabou cedendo a ele, porque ele é e tem a primazia e a soberania sobre todas as coisas. Saulo está cego, e agora ele, tremendo, atônito, assustado, disse: o que você quer que eu faça? E Jesus fala: levanta, entra na cidade, e será dito o que você te convém fazer. A gente percebe aqui, sabe, Luciano, que não foi Saulo que se converteu a Cristo, mas é Jesus que converteu Saulo. Porque Saulo estava procurando a igreja, para perseguir a igreja, para matar os cristãos, e Jesus procurando Saulo. Então não foi Saulo que se converteu, mas foi Jesus que converteu Saulo a ele. Isso é interessante a gente perceber, porque logo quando acontece isso, uma coisa que nós temos que aprender aqui, que Saulo, ele não está vendo uma visão, gente. Saulo, ele não está tendo aqui algo que acontece dentro do seu interior, mas ele está tendo uma aparição do Cristo ressuscitado. Você concorda comigo que todos nós que temos experiências espirituais, quando a gente tem uma revelação, quando a gente tem uma visão, ela acontece no nosso interior. Ninguém sabe a visão que eu estou tendo, e eu não sei a visão que você está tendo. Isso é visão, mas o que estava acontecendo ali não tratava-se de uma visão, mas de uma aparição. Por quê? Porque o texto diz que assim como aquela voz falou ali com Saulo, o texto diz no versículo 7, e os homens que iam com ele quem? Com Saulo, pararam espantado, ouvindo a voz também, mas não vendo ninguém. Mas eles estavam ouvindo, não só Saulo, mas todos estavam ouvindo. É uma aparição do Cristo glorificado. E aí a gente percebe que ele então vai para Damasco. Eles conduzem ele até lá. Só que em todo lugar Deus tem os seus. Lá em Damasco, Thaís, Deus tinha um irmão chamado Ananias. O versículo 10 diz que um discípulo chamado Ananias. E é esse discípulo chamado Ananias que Deus vai usar para a vida de Saulo. Quantas das vezes a gente precisa de Ananias dentro da igreja, para poder ajudar aqueles que estão chegando, para poder abraçar aqueles que estão chegando. Esse Saulo está lá 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, e agora Jesus aparece para Ananias e fala para Ananias: levanta, vai à rua chamada direita, que era lá em Damasco, e pergunta pela casa de um tal de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E aí vai dizer o texto, e numa visão, Ananias, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, questionando o Senhor: Senhor, de muitos eu ouvi acerca deste homem, quantos males ele fez aos teus santos em Jerusalém. Então a fama de Saulo, ela era grande. Eles conheciam muito bem a fama desse Saulo de Tarso. Eles sabiam muito bem que esse homem, ele não valia nada, ele perseguia a igreja, ele queria prender os cristãos. Ananias vai fazer o questionamento, e Deus simplesmente vira para Ananias e fala: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Deus tinha um propósito na vida dele, e o propósito que Deus tinha na vida dele era um propósito diferente de todos os outros demais apóstolos. Agora olha que interessante, que em Atos 9, versículo 9, ou versículo de número 17, quando Ananias chega ali, Ananias então entrou na casa, e pôs as mãos e disse: irmão Saulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de Damasco, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo, alabassuri me canta, alamanai,
e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou as vistas, e levantou-se e foi batizado. Olha que interessante, aqui nós podemos observar algumas características que demonstram para nós que realmente Saulo havia se convertido. Mas por que, pastor Adalto? Porque a primeira prova que nós temos que verdadeiramente Saulo, ele havia se convertido, é que quando Ananias chegou ali, encontrou ele orando a Deus, e só ora a Deus quem teve um encontro com ele, só ora a Deus quem se converteu a ele, só ora a Deus quem teve a revelação de Deus na vida dele. Primeira coisa, nós estamos falando de um homem que tinha 3 dias sem comer, sem beber, mas que agora estava orando, falando com Deus, buscando a Deus em oração. E essa é uma característica de uma pessoa convertida, uma pessoa que realmente converteu a Cristo. Essa pessoa ora. Outra característica que nós temos aqui, de que realmente Saulo havia se convertido a Cristo de coração. Isso é importante, irmão. Isso é importante porque às vezes nós temos hoje falsas conversões dentro da igreja. A pessoa converte hoje, não muda nada na vida, não tem vida de oração. Outra coisa que é interessante, porque quando Saulo converte, observa a característica, Larissa, que Saulo converteu, que quando Ananias chegou lá, chamou ele de irmão. Irmão Saulo. Irmão Saulo. Ele trouxe essa característica porque Jesus já tinha falado. E o Deus que conhece o meu coração, conhece o seu coração, conhece o coração de Saulo de Tarso, foi ele que apareceu para Ananias numa visão e disse: Ananias, vai lá, procura uma rua direita, a casa de um homem chamado Judas, e vai encontrar ali um homem por nome de Saulo de Tarso. Ora para ele, para que ele volte a ver novamente, e você vai encontrar ele orando. E quando ele chegou, Ananias entrou dentro desse endereço que Deus tinha dado, porque Deus também revela endereço, sim. Olha aqui, e ele vai chegar e vai dizer para ele aqui: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, por onde vinha, me enviou para que tornes a ver. Quer ver outra característica aqui de que Saulo tinha se convertido? Que quando orou para ele, ele foi cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que não tem um coração voltado para Deus, uma pessoa que realmente não teve uma conversão sincera, ela jamais terá uma experiência de ser cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que realmente não se entregou a Cristo de verdade, que não saiu do antigo caminho e voltou para o caminho de Deus, jamais vai ser cheia do Espírito Santo. Mas o texto diz que quando orou, ele foi cheio do Espírito Santo. Olha que característica, ele converteu. Uma outra característica que eu acho interessante aqui, e a última, para provar que realmente Saulo de Tarso, ele se converteu, é porque no versículo de número 19, e tendo comido 3 dias sem comer, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então ele ficou alguns dias lá na cidade de Damasco com aqueles discípulos, e a Bíblia diz no versículo logo de número 20 e 21, e logo na sinagoga ele pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Outra característica que realmente Saulo se converteu. Outra característica que realmente Saulo, ele se converteu ao Evangelho. Por quê? Porque imediatamente, 3 dias depois que ele passou a ver, que ele ficou com alguns irmãos ali, ele ia para a sinagoga e começou a debater, a discutir com todas aquelas pessoas da sinagoga, sacerdotes religiosos, e pregava a Jesus. O versículo de número 21 diz: todos os que ouviam estavam espantados, atônitos, e diziam: não é este aquele de Jerusalém que perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, ou seja, para prender, para levar presos os principais sacerdotes.
Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Aleluia! Urabacanda, labachanda, arababa. Ele se esforçava, diz o texto, para confirmar a sua fé, aqueles irmãos, e para testemunhar: esse é o Cristo, é o ungido, é o Messias, que eu persegui, que eu bati contra, que eu matei os seus discípulos, que eu fiz isso e aquilo. É Ele mesmo, Cristo, Filho de Deus. Aqui a gente vê que Saulo realmente converteu. E aqui a gente vê que toda pessoa, irmão, quando converte a Cristo de verdade, converte a Cristo com sinceridade no coração, não precisa esperar tapinha nas costas. Às vezes a rejeição, ela pode acontecer até mesmo dentro da igreja, mas foi Deus que te chamou, não foi o homem que te chamou. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Se Deus tem um propósito na sua vida, porque todos nós, irmão, estamos aqui, não é porque a gente merece, não, é a misericórdia de Deus, é a graça dele. E nós temos que valorizar essa graça de Deus. Não é porque você é bonitinho ou feinho, é pequeno ou é grande, não é isso não, é a graça de Deus. E às vezes quando você chega, se você for olhar muita coisa, você não fica, mas você tem que entender que quem te chamou foi Deus. Saulo aqui, quando ele converteu e que ele começou a pregar em Damasco, meus irmãos, os religiosos, sacerdotes, esse que antigamente era assim com ele, amiguinho dele, agora estavam buscando ocasião para matá-lo. E a Bíblia diz que eles cercaram a cidade, estavam nos portões da cidade, no versículo de número 23, buscando ocasião para matá-lo. Mas aquilo chegou, a notícia de Saulo, e a igreja, os discípulos que estavam ali, bobo nada, arrumaram um jeito de colocar Saulo dentro de um cesto. Desceu pelos muros da cidade de Damasco, e ele, deu linha, fugiu, porque eles estavam buscando ocasião. Aí tudo bem, a gente pensa que já temos aqui uma dificuldade de um Ananias de crer, mas de um Ananias que mesmo na dificuldade, ele abraçou a causa de Saulo. E às vezes a gente precisa de um Ananias na vida da gente, às vezes a gente precisa de um Barnabé na vida da gente, porque quando esse Saulo sai de Damasco, ele volta para Jerusalém. Olha o que o texto diz, meus irmãos, versículo 26, que Saulo chegou em Jerusalém e procurava ajuntar com os discípulos, mas todo mundo estava com medo. Todo mundo estava com medo desse tal de Saulo. Todo mundo estava preocupado. E Saulo agora crente, Saulo agora convertido a Jesus, pastor Fidelio, querendo se ajuntar com os irmãos, presbítero Lúcio. Saulo agora querendo se ajuntar, e diz o texto que os discípulos todos temiam, não crendo que fosse ele o discípulo. Então você está vendo que às vezes essas coisas acontecem, e nós temos que estar atentos, entender que Deus te chamou porque tem um propósito na tua vida. Saulo, mesmo que os discípulos rejeitaram, aí Deus colocou um Barnabé, e Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e falou: não, eu vou te apresentar para os apóstolos. E ele contou como no caminho ele viu o Senhor, e lhe falou, e como em Damasco ele falava ousadamente de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e Saulo continuava pregando. Mas chegou lá em Jerusalém, um Barnabé, Luquinha, abraçou Saulo. Lá em Damasco, um Ananias abraçou Saulo. Lá em Jerusalém, um Barnabé abraçou Saulo. E às vezes a gente precisa dessas pessoas, irmão, porque Deus, irmãos, é o que pode mudar a vida do homem. O que tem que transformar a vida de Saulo aqui não foi o homem. Observe que num texto que ele diz, que me chama muita atenção, eu faço até questão de fazer a leitura desse texto para você, que é 1 Timóteo capítulo de número 1. Você vai ver que Saulo está falando da sua conversão a Jesus, e o que aconteceu na vida dele. Mas observa que no capítulo 1 de 1 Timóteo,
No versículo de número 12 a seguir, Saulo, aqui ele vai dizer: eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, me pondo no ministério, a mim que dantes eu fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas eu alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na minha incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé, o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora ao Rei do século, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a glória, a honra para todos sempre. Amém, aleluia. Levanta a tua mão, dá um glória a Deus nesta noite por esta palavra, aleluia. Paulo está testemunhando na carta pastoral a Timóteo, está dizendo que Deus fez na vida dele. Mas ele foi abraçado pelo Ananias, ele foi abraçado por um Barnabé, porque, irmãos, tem muita gente dentro da igreja matador de ministério, tem muita gente dentro da igreja matador de sonhos. Você faz isso tudo aí, o pastor não vai te dar oportunidade nada não, misericórdia, você não valia nada. Sabe por que isso era Saulo? Não valia nada, era tudo isso aqui, prendia, matava, perseguia, mas Jesus acreditou nele. Mas Jesus falou: você está procurando a igreja, eu estou te procurando, cabra. Você está perseguindo os cristãos, eu estou atrás de você. Tem tempo com meus ferrões? Tem muito tempo que eu estou atrás de você, Saulo. Tem muito tempo que eu estou querendo te pegar na encruzilhada, ou na esquina, né? Melhor, né? Tem muito tempo. E agora ele se converte, e ele chega. Olha o desafio, Tiago, que Saulo tem que enfrentar. As pessoas não estavam acreditando na conversão dele. Talvez tem gente aqui desse jeito, que talvez você veio para a igreja, está até com o propósito firme, ficar com Deus firme. Realmente você está orando, realmente você é uma pessoa que quando é ministrada é cheio do Espírito Santo, é chamado de irmão. Realmente você é uma pessoa que você não tem vergonha de testemunhar de Cristo, de falar do amor de Deus. Mas às vezes mesmo assim tem pessoa que te rejeita. E o desafio é esse. Os rejeitadores são matadores de ministério. Mas eu quero profetizar aqui que Deus vai colocar uma Ananias na tua vida, vai colocar um Barnabé na tua vida, porque quem te chamou foi Deus, quem te levantou foi Deus, quem vai te usar é Deus. Aleluia. Quem chama é Deus, irmão. Quem chama é Deus. Deus chamou Saulo, e Saulo já muito cedo começou a pregar, a ter experiência com Deus. Em Jerusalém ele fez a mesma coisa. Em Jerusalém começou a pregar para todo mundo, testemunhar. Os religiosos estavam de olho nele, pensando que era acabar com ele. O texto diz no versículo 29 que ele falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Eu quero te dizer uma coisa: a opinião dos outros para Deus não importa. O que importa é a opinião de Deus a seu respeito. A opinião dos outros a teu respeito não importa. O que importa é a opinião de Deus a teu respeito. Ananias, Senhor, vi muito falar dele, esse cara não vale nada não. Ananias, vai. Para mim ele é vaso escolhido. Eu termino aqui dizendo uma palavra que Paulo escreve para a igreja de Corinto.
Veja a humildade desse homem, irmão. Porque, por exemplo, no capítulo 1 de 1 Coríntios, você observa que Saulo, quando está escrevendo, ou Paulo aqui de Tarso, quando está escrevendo para a igreja, ele vai falar uma coisa inteira. Guarda isso para você, meu irmão, minha irmã, guarda isso para você. Versículo 26: porque vede, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vil deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a unção do Espírito Santo movendo aqui neste lugar. Aleluia. Este Paulo, que pela sua humildade, em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 8 e 9 disse: e por derradeiro de todos ele me apareceu a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou eu que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Sabe quem que foi esse homem aqui? É que escreveu a metade da Bíblia, do Novo Testamento, 27 livros, 13 é dele. Sabe quem que foi esse homem aqui? Foi o maior plantador de igreja que já existiu no mundo até hoje. Eu deixo essa palavra aqui para o seu coração. A conversão de Saulo e a chamada, e a sua chamada. Deus te abençoe nessa noite. Queria que você ficasse de pé. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Você que está aqui, ô Luquinha, vem cantar um hino aqui de adoração para nós aqui. Cadê as meninas? Eu queria fazer uma oração aqui para você. Você que entrou aqui por essa porta, eu quero te dizer que Deus tem um propósito na sua vida. Eu quero dizer que Deus tem algo extraordinário para realizar na tua vida. Nós vamos orar nesse momento. Enquanto os irmãos vão louvar Deus aqui, nós vamos orar. Apresenta para Deus a sua vida. Você é um cristão. Você foi trago até Jesus, porque Jesus te converteu, irmão. Aleluia. Talvez você estava igual esse boi bravo desse Saulo aqui, mas Deus começou a te ferroar. Eu te pego ainda. Você ainda vai ser meu. Tem uma obra contigo. Levanta a tua mão para cima, fecha teus olhos. Vamos orar nesse momento, enquanto os irmãos louvam a Deus. Pai Todo-Poderoso, ó Deus querido, Deus amado, eu te louvo, eu te exalto nesta noite, Senhor. Eu glorifico o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, eu quero te apresentar os pastores desta igreja. Eu quero te apresentar, Senhor, os obreiros, te apresentar cada discípulo, cada irmão que está aqui nesse culto de ensino, nesse culto da palavra, nesse culto desta noite, meu Pai. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada uma dessas pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, neste momento eu levanto a minha voz em oração, para poder ministrar sobre a vida dessas pessoas que receberam esta palavra no coração deles, meu Pai. Essas pessoas, meu Pai, que estão aqui sedentas, essas pessoas que sabem, meu Deus, da onde que o Senhor tirou, sabe do teu chamado, da tua vocação, do teu ministério. Ó Deus, eu quero nesta noite, meu Pai, pedir ao Senhor que venha tocar nesta pessoa, que esta chama, meu Pai, volta a queimar dentro do
pessoa, que essa chama, ela volta a arder dentro do peito dessa pessoa. Urabacanta, labaxanda, labacalabaxandaraia. Vai orando, vai orando, vai orando, vai falando com ele. Quem te chamou foi ele, quem te levantou foi ele, quem te escolheu foi ele. Aleluia. Eu profetizo que Deus vai colocar na mesa a tua vida, que Deus vai colocar na tua vida, para apresentar para os apóstolos, para apresentar para os apóstolos. Vai, 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 vai clamando a ele, vai orando, vai buscando, vai falando com ele. Não tem problema se você tiver com vontade de chorar, chore na presença de Deus. Não tem problema você falar em línguas estranhas, fala em línguas estranhas na presença de Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, olha a tua igreja que está clamando, olha a tua igreja que está orando, olha a tua igreja, Senhor, aleluia. E a minha força se esgotar, Deus Oh meu Deus, faz arder essa chama no peito dessa pessoa, meu Pai querido. Oh Deus, que tem chorado pelas madrugadas, que tem chorado na oração, essa pessoa que tem clamado, Senhor, essa pessoa que tem buscado, oh Deus Todo-Poderoso, eu coloco diante de ti, Senhor, cada pessoa que aqui está, este irmão, esta irmã, opera Espírito Santo, opera Espírito Santo, na vida desse teu filho, oh meu Deus, a sabedoria, capacidade dessa pessoa, ser uma testemunha viva, uma testemunha eficaz, uma testemunha viva, uma canta, uma chora, uma calamaia, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, aleluia. Ah, Jesus de Nazaré, renova a tua igreja, renova a tua igreja, renova, 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 não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Deus olhe para o alto, então, Poderoso, abraça a tua igreja nesta noite, Senhor. Abençoa os teus filhos deste lugar, para a glória do teu nome, Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia.